estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje, recebendo o chefe de cartório eleitoral, Fábio Geal. Ele veio aqui falar com a gente sobre preparativos, novidades, tudo que está rolando no cartório eleitoral da comarca de Marechal Cândido Rondon. Fábio, bem-vindo. Uma satisfação recebê-lo pela primeira vez em nosso estúdio. Olá, Ana, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo. Fábio, eu sei que vocês estão fazendo uma série de visitas, uma espécie de vistorias aos locais de votação, tanto em Marechal quanto nos municípios da região que englobam a comarca do cartório eleitoral. Como é que está isso? Isso já é uma espécie de preparativo para a eleição do ano que vem? Por que vocês estão fazendo essas visitas? É isso mesmo. Nós comentamos dentro do cartório que a eleição ela sempre começa quando termina a anterior. Então, nós terminamos a apuração de uma eleição e no dia seguinte já começamos o preparativo para a próxima. E começamos agora, esse ano, esse mês, com as visitas aos locais de votação para fazer a vistoria, verificar se tem necessidade de algum ajuste, questão de acessibilidade, ver também se tem algum local que a gente precisa ajustar quanto a dimensão de eleitores que estão inscritos lá, para poder permitir daí um melhor exercício do voto por cada um. Tem essa questão, Fábio, da redução de números de eleitores por sessão. Eu sei que isso é algo que está bem forte aqui e tal, que até deve acontecer algumas mudanças para o ano que vem. Gostaria que você falasse como é que vai funcionar esse processo. Parece que as pessoas, por exemplo, que votam em alguma a sessão que tem um determinado, um grande número de eleitores, digamos assim, ela vai poder, de repente, pedir para mudar para uma sessão nova. Isso. Explica para a gente. É isso mesmo. Até então, o TSE determinava que cada sessão eleitoral teria até 450 eleitores. Esse número elevado era decorrente da limitação que nós tínhamos do pátio operacional de urnas eletrônicas. Então, nós não poderíamos ampliar o número de sessões porque não tinha urnas, por falta de recursos que o TSE estava bem escasso. Para a próxima eleição, isso daí já é uma previsão de mudança, nós receberemos daí novos equipamentos permitindo ampliação, e desse número de 450 nós vamos reduzir para 300, entre 250 e 300 eleitores por cada sessão. Isso daí justamente para permitir daí que o eleitor possa votar e tenha maior conforto, a questão de acessibilidade também diminua a questão de filas e permita daí que ele possa ir ao local sem nenhum transtorno. É algo mais ou menos do que aconteceu, não sei se foi só na última ou também na penúltima eleição em Quatro Pontos, que tinha poucos locais e sempre se formava uma fila, dava aquele maior bafafá. Na verdade, é mais ou menos para melhorar esse tipo de situação, Fábio. Isso, exatamente. Vamos começar por aí. Algo bem importante de destacar nessa situação é que nós não podemos dividir cada sessão eleitoral. Nós estamos limitando o número de eleitores por sessão e aquelas que já possuem um número superior a esse novo limite, eles serão reduzidos de acordo com a movimentação dentro dela até que atinja esse limite, novo limite máximo. Então, os eleitores que eventualmente, eu voto na sessão de tal colégio e considere que a sua sessão está muito cheia, que toda vez que ele está indo lá está superlotado e queira fazer uma mudança, ele pode comparecer ao cartório ou também fazer o requerimento online para fazer essa alteração. E para a gente poder acolher essas alterações, novos eleitores, nós fizemos algumas medidas administrativas dentro do cadastro. Foram abertos novos locais de votação, a exemplo, por exemplo, do Colégio do Rui Barbosa, Educação Infantil, foi aberto lá, será local de votação. A Escola Criança Feliz também é um novo local de votação e o Colégio Martin Luther. Esses três são novos locais de votação, já estão à disposição dos eleitores para se inscreverem para esses locais e também aqueles que morem por perto e queiram transferir e fazer essa alteração para esses locais daí. Daí, por exemplo, vocês direcionam, a pessoa quer se inscrever para X lugar, mas lá já está lotado, então automaticamente não vai poder, vocês bloqueiam, não tem como se colocar ou se inscrever para votar naquele local, mais ou menos por aí. Isso, né, dessa forma. Os locais onde já há um número grande de eleitores, eles estão bloqueados. Por exemplo, o Rui Barbosa, ensino médio, ele já está bloqueado. Então, apenas os eleitores que estão inscritos lá permanecerão. E os que estão lá e queiram migrar, mudar para outro, que tenham daí menos eleitores para concorrer com espaço, podem fazer isso também. Então, por exemplo, os que estão bloqueados para novos eleitores é o Rui Barbosa, o Heron Domingues, também está nessa situação, para que não
aumente essa situação de aglomeração. O Heron Domingues, se não me engano, acho que é o maior colégio eleitoral, exatamente. né? O Rui também tem um grande número de eleitores. São os dois maiores colégios que nós temos, o Rui Barbosa e o Heron Domingues. Aí o Heron Domingues nós estamos vamos conversar com a administração para viabilizar daí uma distribuição entre as salas daí para que não fiquem próximas uma da outra, para que daí não gere nenhum problema, questão de corredores, para acumular leitores em corredor, não tem nenhum problema desses. Fábio, também tem uma novidade, vocês estão com uma inclusão de sessão eleitoral no Lar Rosas Unidas, é algo diferente, não tínhamos até então? Isso, exatamente. Fizemos ontem a visita à Associação Lar Rosas Unidas, fomos muito bem acolhidos, gostamos da estrutura lá, recebidos também pelos internos, eles ficaram felizes com a novidade e realmente nesse local haverá uma sessão eleitoral para os internos, para os funcionários do local e seus familiares. Está em processo, vai finalizar a abertura essa semana desse local para permitir que essas pessoas que estão lá, que tenham acesso à cidadania plena, que é o nome do projeto daí, para que não tenham nenhuma dificuldade de deslocamento e tal, então já podem ir lá e fazer o serviço de voto. Nós vamos verificar a lista dos internos para ver qual a regularização e tornar tudo acessível para eles. Algo que a gente estava conversando há pouco sobre a questão de mudanças, algo que vem à mente, eu acho que de quem está nos assistindo por que não fizeram isso antes? De repente, a eleição anterior estava cheia, por que não fizeram isso antes? E é bem interessante essa pergunta. E ela não foi feita alteração antes por causa de recursos. O TSL não tinha recursos para aquisição de novas urnas. E são necessárias novas urnas para a criação de novas sessões. Então, nós estávamos por exemplo, a gente estava trabalhando com urna aqui modelo 2010. E não serão as urnas que nós vamos trabalhar na próxima eleição. O TSE recebeu um orçamento, estão sendo compradas novas urnas e vão ser distribuídas para as zonas eleitorais para o uso no próximo pleito. E daí, são urnas mais novas? Como é que é isso, sim. Fábio? Serão urnas mais novas. Ainda não está certo qual será o modelo que vai ser utilizado, mas com certeza serão mais novas. 2015, 2020, 2021, com certeza são mais novas. E tem uma previsão do número de quantas urnas novas devem chegar para Marechal? Talvez novas além do total de que o município já tem, e aí essas que vêm, claro, vão ser novas aí do que você acabou de falar, de datas mais, próximas aí. As urnas, o número de urnas que permanece no cartório, ela equivale ao número de sessões existentes, mais aquelas que nós chamamos as urnas de contingência, que eventualmente alguma urna dá algum problema, trava, então nós temos ela de reserva para fazer a substituição do equipamento e daí manter. Hoje nós temos aproximadamente 250 urnas aqui em Marechal Cândido Rondon, na zona eleitoral. E deve manter mais ou menos nessa média aí o número de urnas que nós receberemos. Fábio, a gente comentou aqui agora dessa possibilidade do eleitor que de repente ele quer mudar de sessão, ou enfim, está morando num lugar diferente, né? E sempre votou, às vezes tem que atravessar a cidade e tudo mais. Gostaria que você explicasse como é que ele deve proceder. Ele tem um prazo, quem ele deve procurar, ele tem que acessar um site. A gente sabe que hoje em dia também tem muita coisa que acontece da forma online, às vezes não precisa nem se dirigir ao cartório, né? Gostaria que você explicasse como funciona isso para as pessoas que têm interesse. O eleitor hoje, ele pode realizar seu requerimento, seja de inscrição, transferência, revisão e regularização do seu título, através de um link do site do TRE, que daí vocês vão disponibilizar para quem está assistindo. E eles podem fazer isso pelo site, fazendo um requerimento, e que depois é submetido para a nossa análise, e com a resposta daí eles podem fazer a impressão do documento em casa. O único detalhe, Ana, nesse caso, são para aquelas pessoas que vão fazer o primeiro título, que é a inscrição eleitoral. Nesses casos, quando a pessoa faz o requerimento, após o término do requerimento e aprovado, ele tem 30 dias para comparecer ao cartório para a coleta dos dados biométricos. Caso essa pessoa não vá, então esse requerimento é cancelado e não tem efeito algum. Então é importante observar isso. Quem vai fazer o primeiro título e faz o requerimento online, obrigatoriamente tem que comparecer ao cartório para validar isso daí e também fazer a coleta de dados. Isso daí diferencia um pouquinho só, talvez o pessoal possa surgir uma dúvida, sobre aqueles casos, Ana, dos eleitores que fizeram a inscrição, a transferência na época que a coleta biométrica estava suspensa. Na época da pandemia, todas as questões sanitárias que foram implementadas. Esses que fizeram nessa época não são obrigados a comparecer. Eles estão com o título válido, ele permanecerá válido e votará normalmente nas eleições. Então, nós teremos novamente uma eleição híbrida. Aqueles com coleta biométrica votarão com essa identificação e os que não votarão com documento oficial com foto.
Mas é importante distinguir isso daí. Os que fizeram enquanto a coleta estava suspensa e os que estão fazendo agora, quando a coleta já está disponível. Fábio, como é que aqui no cartório, aqui na nossa comarca, a procura, assim, de muitos jovens, você observa, você que acompanha aí os dados de pertinho, você observa que a cada eleição é bastante crescente, os eleitores que já querem votar a partir dos 16 anos, como é que é a nossa realidade aqui? Sim, há sempre um grande interesse de novos eleitores pelo registro como eleitor, mas a gente vê que isso cai um pouquinho, quando eles estão fazendo só na data, na idade que é obrigatório. Mas isso daí é interessante também destacar para aqueles eleitores que têm o voto facultativo, que são aqueles que são a partir dos 16 anos até completar os 18. Esses eleitores podem votar e caso eles façam o título e não votem, não gera nenhuma irregularidade. Então, o eleitor que se inscreve e tem 16 anos na data da eleição, eventualmente não vota, isso não gera pendência porque é facultativo. Uhum. E aí surge uma dúvida de muitas pessoas, falam, meu filho, ou os pais procuram a gente e falam, meu filho vai completar 16 anos depois que encerrou o cadastro. Porque em ano eleitoral, durante todo o ano nós temos atendimento a eleitores, mas quando é ano eleitoral, existe um prazo que ele é suspenso justamente para ocorrer a preparação das listas de votação. Então, são 151 dias antes das eleições, ocorre o fechamento do cadastro, que no próximo ano vai ocorrer dia 8 de maio. Então, o final de prazo do ano que vem é 8 de maio. Pode acontecer que o eleitora tenha 15 anos e não complete até essa data, mas complete até a data da eleição. Nesse caso, ele pode se inscrever eleitor. Ele pode se inscrever desde que complete 16 até a data do pleito. Então, isso é permitido, mas a partir do ano que vem. Aí a pessoa, esse adolescente, esse jovem, pode ir até o cartório ou fazer online e depois comparecer para a coleta de dados para oficializar o registro. Certo. Em relação a outras datas, né? A gente sabe que num período que antecede as eleições, sempre tem a data para isso, data para aquilo. Eu não sei se você quer falar alguma coisa em relação às convocação de mesários, como é que é, isso já está valendo, vai valer daqui a um tempo, porque a gente sabe, como você falou, termina uma eleição, parece que o cartório concentra esforços só na próxima da outra eleição, mas não é assim que funciona, né? Sim. Tudo é um trabalho que vem sendo feito muito antes para que quando chegue uma nova eleição, tudo esteja redondinho, digamos assim. Isso, exatamente. Em especial sobre a convocação de mesários. Ela ocorre normalmente a partir do mês de agosto, mas os eleitores que queiram, tenham interesse em se inscrever como mesário voluntário, isso pode fazer por todo o período. Também foi disponibilizado o link para aqueles que têm interesse, para que possam se inscrever e para depois serem chamados. É importante destacar que, caso a pessoa tenha sido voluntária na eleição anterior, se inscreveu, é necessário que faça uma nova inscrição para o próximo pleito. Então, para que a gente não acabe deduzindo que uma inscrição, uma solicitação, ela é permanente. Então, cada pleito é um pleito, se tem interesse, Isso. tem que se inscrever novamente. E quanto a essa questão por pleitos, nessa próxima eleição, nós vamos renovar toda a lista de mesários. Então, os mesários que trabalharam nas eleições anteriores não trabalharão na próxima, exceto aqueles que se inscreveram como voluntários e também os mesários faltosos. Esses aí que trabalharam antes vão voltar a trabalhar nas próximas eleições. Mas aqueles que não se inscreveram e não sejam faltosos estarão livres daí dessa função. Em média, quantas pessoas são envolvidas, Fábio, numa eleição, por exemplo, na eleição passada, ou geralmente é praticamente um número parecido, porque até o número de eleitores também não muda tanto. Como é que quantas pessoas trabalham nas eleições, digamos assim, aqui para que tudo aconteça certinho, né, contando com as pessoas que são efetivas do cartório e tudo mais, como são os mesários, que são apenas voluntários, muitas vezes, enfim, todas as pessoas envolvidas? Esse número varia muito de acordo com a criação e abertura de novas sessões. Porque a cada nova sessão tem um número de mesários, que é composta por 4 pessoas. Então, a cada sessão, esse número daí vai alterando. Ou também, no caso, se ela for agregada, que nós chamamos o termo, quando duas sessões têm pouco número de eleitores. Então, elas funcionam juntas para permitir que cada um desses votem. O número, ele
É aproximadamente 1.000 pessoas, um pouquinho a mais, pouca coisa a menos, que trabalham dentre daí os mesários, os servidores efetivos, requisitados e também os terceirizados que nos acompanham. Fábio, você já está há anos aqui no cartório, né? Quanto tempo você já está aqui? 15 anos. 15 anos. Nesse tempo todo, você diria que é mais tranquilo uma eleição municipal ou uma eleição para presidente, deputado, senador, enfim? Eu acredito que a minha opinião ela é divergente, eu acho que da maioria dos demais colegas do tribunal e da própria direção. Eu prefiro muito mais trabalhar em eleição municipal. Em geral, as pessoas, os colegas que trabalham na Justiça Eleitoral falam que não, porque nós trabalhamos com mais processos, registro de candidatura, fiscalização, outras coisas a mais. Mas eu pondero que eu acho mais fácil porque é mais acessível para a gente poder lidar com as pessoas que participam, candidatos, partidos políticos. Então, qualquer situação que ocorre, a gente consegue entrar em contato e resolver eventual situação que possa estar causando um desentendimento ou mal entendido. E aqui em Marechal, as pessoas, os candidatos, os advogados que participam e os partidos, eles sempre são muito acessíveis, são dispostos assim a receber daí essa nossa conversa, né, para resolver as coisas, ao contrário da eleição federal geral, que nem sempre a gente sabe quem colocou uma propaganda, como encontrar aquela pessoa, quem é o responsável por isso ou por aquilo. Então, aparentemente, parece que o volume é menor, mas não há facilidade de acesso daí para as pessoas que estão envolvidas. Fábio, na última eleição nós tivemos algo assim inédito no Brasil. A gente sabe que política é acirrada, que tem toda essa questão, né, de muitos candidatos, um A, um B, às vezes dá problema aqui, dá lá, enfim, cada um defendendo os seus interesses. Mas na última eleição a gente realmente viveu um cenário muito tumultuado. Esse tipo de situação, por exemplo, ele gera algo para vocês que estão do outro lado, digamos assim, vocês ficam mais tensos, porque havia um medo, né? Assim, não sei, a gente nem sabia o que ia acontecer ou não, ou se ia ter um tumulto, porque as pessoas estavam muito inflamadas. Isso, de alguma maneira, respinga para quem está do outro lado, para quem tá, vamos dizer, na linha de frente trabalhando? Nos gera uma cautela maior sobre a informação, esclarecimentos de como o funcionamento como os procedimentos do nosso trabalho e funcionamento dos equipamentos, em especial a urna eletrônica. Algo que nós temos deparado com mais frequência agora, são os questionamentos sobre o equipamento utilizado nas eleições. E na última eleição nós adotamos aqui, foi algo inédito, inclusive foi algo local, foi aqui da zona eleitoral, da disponibilização de uma urna para que todos aqueles que tivessem alguma dúvida, eu vi isso, eu vi aquilo, mandaram sobre alguma coisa, pudessem ir até o local, de repente mostrar, eu receber isso, é verdade, não é, como fazer isso daqui, para que a gente pudesse esclarecer. E foi muito válido, porque nós recebemos a visita de alguns eleitores, advogados, que puderam daí ter a experiência de visualizar e ver como o equipamento funciona e que aquilo que eles estavam recebendo não corresponde à verdade. Então, foi interessante, e de certa forma foi bacana até, porque para aqueles que realmente, né, estavam interessados, porque infelizmente algumas pessoas não estavam interessadas em esclarecer o que estava recebendo, queriam só difundir algo inverídico. Mas aqueles que estavam interessados em saber sobre como funciona, foi válido porque eles puderam conhecer mais e se aprofundar no assunto. Eu lembro, nós até fizemos matéria na época, Sim, foi bem bacana, exatamente. né? Uhum. E é uma iniciativa que será mantida daqui para frente, Fábio? Sim, nós manteremos, faremos a divulgação na época, quando instalado, a convite, voltaremos aqui para conversar sobre a disponibilização do equipamento e não só nesse momento, mas desde então, nós estamos à disposição para aqueles que, de repente, eu tenho uma dúvida, eu não quero esperar até a eleição. Estamos à disposição, eu estou à disposição de quem quiser ir lá para conversar, para esclarecer. Nós temos nosso contato também pelo WhatsApp, pode mandar, entrar em contato conosco. Falar assim, olha, eu recebi isso, como é que funciona, é verdade, não é? Que daí nós estamos à disposição e vai ser um prazer poder receber isso e repassar daí o conhecimento para cada um. Qual que é o horário de funcionamento lá? Já que você está fazendo esse convite, vamos me informar aí qual horário que a pessoa, de repente, quer se dirigir, qual horário que ela pode chegar lá no cartório. Sim, nosso funcionamento é de segunda a sexta, do meio-dia às 18 horas. Certo. Fábio, uma opinião, eu quero saber tua opinião sobre. A gente sabe que essa questão das fake news em relação às urnas, né, elas deram o que falar aí na última eleição. Você acha que isso amenizou? Você acha que isso vai ganhar força novamente na eleição agora? Ou por ser municipal, isso
não vai vingar? Como é que você vê todo esse cenário? Porque realmente chegou um tempo que tinha gente que acreditava nas fake news, pessoas que não acreditavam, de repente já estavam acreditando, e ficou uma situação realmente delicada, né? Tanto que a iniciativa de vocês foi bacana justamente para esclarecer isso, mas muitas vezes as pessoas também não querem ser esclarecidas. Você acha que isso vai acontecer nessa eleição municipal que se aproxima? Como é que vai ser esse cenário, na sua opinião? Eu acredito que vai acontecer e até certa perspectiva, espero que aconteça para permitir que as pessoas daí tenham acesso ao conhecimento. Porque o que gera toda essa dúvida, essa discussão, essa problemática é justamente isso, a falta de conhecimento. E por não ter a informação sobre como algo funciona, a pessoa tem dúvidas e alguns acabam propagando de forma inconsciente algo que não sabem. Mas nós estamos à disposição para poder daí fornecer tudo o que ela precisa saber, para daí ter certeza que aquilo que ela viu, que ela presenciou, que ela apertou as teclas, como ela realmente funciona. E a gente estava falando agora há pouco sobre como trabalhar em cada eleição. Eu acho que a eleição municipal ela acaba refletindo um pouco da situação nacional. Então, essa questão de polarização, temos que ver ainda, teremos o prazo para as candidaturas, como vai ser aqui, mas eu acho que as opiniões vão acabar refletindo como foram na eleição geral para municipal. Até porque o nosso município, a maioria dos municípios da região, eles tiveram vamos dizer assim, eles eram favoráveis a um determinado candidato, Sim. meio que massivamente, digamos assim. Acredito que isso ainda vai refletir de alguma maneira. É bem provável. Até uma situação curiosa nisso daí, porque realmente aqui nós tivemos uma ampla maioria, dentre alguns municípios, foram os municípios com o maior percentual do Brasil que atribuíram voto a determinado candidato. E nós fomos questionados algumas vezes, olha, mas vocês só estão vendo a propaganda de tal candidato. Eu falei, poxa, mas não tem propaganda de outro candidato. Então, teve pouquíssimas, mas proporcionalmente é equivalente. Tive o eleitorado favorável a uma candidatura, proporcionalmente a propaganda, que ele está sujeito à fiscalização, à correção, tudo também vai corresponder àquilo. Vai ser maior. Isso. Fábio, a gente sabe que ano eleitoral ele tem data X, né? Porque tem todo um calendário. Você gostaria de falar sobre essas datas, por exemplo, os eleitores, ou enfim, as pessoas precisam se antenar? Sim. A primeira data que os eleitores precisam observar é sobre a que nós comentamos aqui, que é do 8 de maio, que é o final de prazo. Então, o eleitor que fala, eu estou com pendência, não estou regular, meu título está cancelado, seja por qual motivo for, que não compareceu ao recadastramento, ou deixou de votar por 3 eleições seguidas, ou como for, para poder verifique antes, com antecedência. Não aguarde até 8 de maio, verifique agora como está. Nós estamos lá com funcionários de disposição para atender e também tem atendimento online. Então, verifique antes, mas o prazo para fazer isso é 8 de maio. Então, eu quero mudar o nome, quero mudar o local de votação, eu quero regularizar que está cancelado, eu quero transferir que meu título é de outro município que eu morava, agora estou aqui, ou quero mudar, como a gente conversou aqui sobre os locais de votação, que eu estou muito cheio, eu quero ir para outro. Então, o eleitor tem até 8 de maio para fazer isso, mas não precisa esperar até lá. Ele pode comparecer agora e fazer o requerimento também online, para providenciar daí o que pretende fazer com o seu documento. Deixar para a última hora nunca é o ideal, né, Fábio? Não, tumultua para todo mundo. Exatamente. E aí depois vem outras datas aí, tem as convenções partidárias, acontecem em julho, prazo final para registro de candidatura, agosto, depois agosto também tem início de propaganda eleitoral, enfim, tem toda uma série de datas aí que parece que está longe, mas querendo ou não, pelo menos o pessoal que é bastante ligado à política já deve estar meio antenado. Nós já estamos vivendo um ambiente, né, de eleições. Eu acho que em todo o Brasil aqui não é diferente. Já estamos vivendo esse ambiente de pré-eleições e existe o período agora que haverá a reunião dos partidos, que são as convenções partidárias, para escolherem os seus nomes. E aí depois, no dia seguinte, esse término, que as convenções ocorrem do dia 20 de julho a 5 de agosto, e depois, logo 15 de agosto, é o prazo final para registro de candidatura. Então, essas datas, daí a pessoa questiona, quem vai ser candidato, quem não vai. Então, é a partir dessa data, depois da escolha pelos partidos, depois do registro perante a Justiça Eleitoral, que a pessoa que se disponibilizou a colocar seu nome para o pleito será oficialmente candidato ou candidato. E aí depois começa a questão aí realmente começa a propaganda eleitoral em si, né? Rádio, TV e tudo mais. E no ano que vem a eleição, primeiro turno,
dia 6 de outubro. Parece distante, né, Fábio? Mas dá trabalho e quando a gente vê, já está aí. Sim, é algo que já está bem próximo. Inclusive, nesse mês, eu irei a Curitiba, tem uma reunião do tribunal que todos os servidores foram convocados para que nós estaremos por uma semana lá em Curitiba para verificar sobre as novidades, para verificar sobre algumas situações que serão aplicadas para o próximo pleito, inclusive essa que a gente está adiantando aqui sobre a questão de renovação das urnas eletrônicas e também alguns direcionamentos daí que serão adotados. Fábio, vamos falar um pouquinho a gente sempre fala, né, zona eleitoral, ela engloba quem? Marechal e quais outros municípios? E também eu gostaria que você falasse um pouquinho dos número total dos eleitores e dividido por município, quanto cada município. Sim. Nós sempre falamos zona eleitoral de Marechal, porque Marechal Rondon é a sede. Então, é a zona 121ª zona eleitoral, que compreende os municípios de Marechal, Cândido Rondon, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes. No total, hoje, o número que nós temos é de 52.339 eleitores, que está dividido daí Marechal com 39.633, Mercedes com 4.680, Pato Bragado com 4.327 e Quatro Pontes com 3.699. É claro que esse número aqui é hoje, então haverá alterações, principalmente em razão desse prazo que nós teremos, que é o final de prazo, que ocorrem muitas mudanças daí. Mas, basicamente é assim, elas alteram algumas coisas daí até o final. Você sabe dizer, Fábio, se Marechal, por exemplo, não sei se outro município desse que engloba, que está englobado na comarca, teve um aumento expressivo de número de eleitores, ou esse aumento, geralmente, ele não é significativo? Não, desde quando estou aqui, houve sempre um aumento gradativo, mas proporcional entre os municípios que compõem a zona. Não houve uma explosão, de repente, assim, em um outro município. Foi proporcionalmente ao número existente e ao crescimento daí que o município vem vivenciando. Número de zonas eleitorais, de locais de votação, no caso, ao todo na comarca, são quantos? Atualmente, nós estamos com 61 locais de votação. Mas desse número, né, é importante destacar porque já algumas eleições ocorrem que sessões locais de votações do interior, os próprios eleitores falam, eu voto lá na linha alguma coisa, mas eu moro, de repente, no distrito de Margarida, Porto Mendes, por exemplo, ou São Roque. Então, locais assim, eles estavam sendo agregados para funcionar junto daí aos locais sede do distrito. Então, estava com 61, mas ao final, o funcionamento de locais de votação era próximo a 50. E agora, então, nós vamos ter essa alteração, mas de uma maneira daí de acréscimo, que são daí desses locais que nós estamos conversamos hoje, para proporcionar daí uma adequação do número de eleitores por cada sessão. Fábio, falamos de tudo um pouco aqui, não sei se você tem mais algum assunto que de repente a gente não mencionou, esqueceu, enfim, fique à vontade para você comentar o que você deseja ainda, né? A gente sabe que essas datas que frisamos aqui no decorrer do nosso bate-papo é importante o eleitor se antenar, não deixar para a última hora, porque a gente sabe que tem muita gente com pendência com a justiça eleitoral. Sim, existe um número muito grande de pessoas com pendência e o prazo é longo ainda para poder regularizar. E é simples, Ana, porque a pessoa, eu estou com débito com a eleição, a multa para ausência ao pleito é de R$ 3,50. Então, a pessoa consegue, pelo requerimento online, emitir um QR Code para fazer o pagamento por Pix, por exemplo, ou ir até o cartório, se preferir, fazer esse pagamento instantâneo e logo regulariza, fica tudo ok. E daí, além de estar regular com o título para seu exercício de cidadania, também isso acaba agregando benefício para que outras coisas que vinculam o documento, o título eleitoral como obrigação, não gerem nenhuma restrição para ele. É comum estudantes, eles aparecem de repente lá e falam assim, olha, eu preciso do título para ontem, porque amanhã é matrícula na minha faculdade. E existe um prazo de processamento, a pessoa faz o título hoje, mas até passar pelo banco de dados e verificar, a gente chama de batimento, que é verificar se não tem nenhuma pessoa com algum dado parecido, ver se confere, demora alguns dias, em média 4 dias. Então, é importante a pessoa não deixar, vou deixar para quando acontecer. Então, se antecipe, você já tem essa possibilidade, então exerça o seu direito. Está muito acessível, como você comentou, pela internet, fazer o título online, daí para regularizar. E estamos à disposição lá de segunda a sexta, meio-dia às 18, para receber quem estiver interessado em regularizar, fazer seu título e também esclarecer qualquer dúvida.
Muito bem, Fábio. Foi uma satisfação recebê-lo aqui, falar, né, sobre todo esse processo que acontece, que muitas vezes a gente não sabe. A gente só quase, praticamente lembra, assim, de uma forma mais expressiva do cartório, enfim, né, dos serviços lá, quando é ano eleitoral. Mas a gente sabe também que vocês estão sempre ali preparando, como você falou, né? Termina uma eleição, já começa tudo de novo, mas a gente não vê. Sim. Mas eu sei que a partir de agora foi só a primeira entrevista, até ano que vem a gente vai falar muito ainda, né? Até a eleição, até a chegada de outubro. Então é isso, sempre que precisar, sempre que tiver informações novas, algo que seja relevante para a gente comunicar a nossa comunidade, os moradores aí da região, né? Que abrange os municípios da comarca, nós estamos à disposição para recebê-lo. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Muito obrigado, né? Estou à disposição. O Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.